Glória a Deus, aleluia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, que todos possam estar bem, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para falar um pouquinho da palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus está voltando. Está mais próximo do que vocês possam imaginar. Nós não teremos mais este mundo. Tudo isso aqui ficará para trás. Tudo isso aqui vai ser transformado, vai ser mexido pelo nosso Deus. Ele que fez, ele desfaz, né? E o tempo está passando e se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais do que vocês possam imaginar. Aqui em 1 Pedro, versículo 1 e 2. 1 Pedro. Aqui para descer. Melhor. Aqui em 1 Pedro, versículo 1 e 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa, é o desejo de Deus para nós, que ele escreveu através de Tiago, seja multiplicada. E escolhido, a palavra eleitos, aliás, a palavra eleito. A palavra eleito é simplesmente escolhido, preferido, nomeado. Se uma pessoa é eleita, ela é nomeada, preferida, escolhida. Então, ele disse aqui que nós somos eleitos segundo a presciência. O que é presciência? O que sabe com antecedência. Presciência é aquele que sabe com antecedência das coisas, prevê o futuro, intenção. Os escolhidos, no caso aqui, os escolhidos, preferidos, nomeados, que são os eleitos, eles sabem com antecedência as coisas, como eu sei, muitas, com antecedência, e também prevê o futuro. Gente, mas isso é coisa de adivinho, de cartomante, de escambau aí, não. Está escrito aqui na palavra de Deus que se nós somos eleitos, preferidos, escolhidos, nomeados, nós prevemos o futuro. E é a parte mais forte que haja em mim, misericórdia. Eu tenho até medo, prever o futuro. E essas pessoas são, e nós também temos intuição. Eu tenho uma intuição tremenda, que às vezes me dá medo da intuição que eu tenho, prever o futuro, o que vai acontecer daqui tal dia, daqui tal ano, e antecedência das coisas, tá? Antes delas chegarem, eu já sei que elas vão chegar. Isso é bom? Não. É horrível. É horrível. Porque de um simples sinal, o Senhor usa aquele sinal para falar com a gente. Para nós termos intuição, para nós prever o futuro e para nós, anteceder as coisas antes delas acontecerem. Como eu disse para vocês, que este ano, a estratégia do inimigo das nossas almas, a estratégia de Satanás este ano, era
mexer com os 4 elementos de Deus, com a permissão de Deus. Deus permitiu, Deus está permitindo que o inimigo use os 4 elementos, e ele está usando, e ele vai usar, ele só começou, ele vai usar, tá? Eles já marcaram as estratégias deles para este ano, e vai ser o pior ano da história. Os seres humanos aqui na Terra vai ser o primeiro ano terrível, porque já é outra história, visões. Porque numa visão que eu tive, o Senhor disse que ia assolar a terra por causa da imoralidade do povo dele, por falta de, aqui ó, o que está escrito aqui, ó, santificação do povo dele. O povo dele não está tendo santificação. O que é santificação? Separar do mal, ser santificado, ser escolhido, ser separado, não se misturar, não se contaminar, não tocar nada imundo, povo meu. Fuja, povo meu, da sujeira, da corrupção, de tudo que não presta. E o povo de Deus está fazendo isso? Não. Está fazendo o contrário. Coisas absurdas estão acontecendo. Então, aqui, né, tudo isso aqui, ó, eleitos. 1 Pedro 1, 2, eleitos segundo a presciência, que é prever o futuro de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicadas. Certo? Aqui diz assim, ó, santificação significa tornar-se santo, consagrar, separar do mundo, tudo que eu falei, separar do mundo, porque nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo já foi julgado e condenado, ele é do maligno, e ele já foi julgado e condenado. Nós não pertencemos a este mundo. Então, Deus aqui, separar do mundo, separar do pecado, separar das coisas do mundo e apartar-se do pecado. Nós temos que, todos os eleitos do Senhor têm que se santificar, apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Isso é maravilhoso. Além do termo santificar, né, nós podemos também ver o padrão bíblico da santificação e expresso em termos tais como amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mateus 22, capítulo 37. Irrepreensíveis em santidade, quer dizer, ninguém vai chamar nossa atenção por imoralidade, por coisas erradas que fazemos, né? Irrepreensíveis em santidade. 1 Tessalonicenses, versículo 3, 13, diz assim, aperfeiçoado a santificação, a caridade de um coração puro. Nós temos que ter um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O que tem de fé fingida, sangue de Jesus tem poder. De uma fé não fingida, que está em não fingida, que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Sinceros, sem escândalos algum. O povo de Deus não pode criar escândalo, igual fizeram em Brasília. Aquilo ali foi uma aberração, foi um horror, apesar que tem muita sujeira por detrás daquilo ali, né, que Deus já me mostrou conforme os eleitos dele aqui vê, prevê, intuição, porque tinha guardas ali que você não podia nem passar perto, que eles já te matavam, de tanta segurança que estava ali. Por que o dia que o povo de Deus, imbecis, sem conhecimento, sem sabedoria,
invadiram lá, as portas estavam todas abertas. Onde estavam os seguranças? Onde estavam os guarda-costas, os seguranças que estavam guardando aquilo ali como se fosse o maior tesouro do mundo? Como é que os que se diz cristãos, porque para mim são imbecis, entraram lá, quebraram coisas, fizeram coisas horríveis, horrendas lá dentro, estão pagando caríssimo por isso. Eu acho um absurdo, mas estão, tá? Por quê? Não teve o conhecimento antes, não soube de nada, não preveu o que ia acontecer depois que eles fizessem aquilo, não teve a intuição do que aquilo ia causar, do que eles estavam semeando. Eles estavam ali semeando desgraça. Aonde na palavra de Deus, Deus deu o direito de nós fazermos uma coisa daquela. Todos que entraram lá e fizeram aquilo, tinham que entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar ao Deus do céu, e ele ia ouvir e ia responder e fazer alguma coisa que nós estivéssemos pedindo. Nunca, nunca, nunca ele ia permitir uma coisa daquela, nunca ele excitou o povo dele a fazer baderna, a confundir liberdade com libertinagem. Mas o que mais me dói no meu coração de ver a gente lá 17 anos, que vão ser condenados a 17 anos, a 7 anos, isso é um absurdo, lascou com a família todinha, virou uma bagunça só, tá? Aquilo ali para mim foi o fim da picada. Deus nunca nos ensinou a fazer isso. Nem passeata atrás de político nós podemos fazer, sabia? Nós somos participantes do que esse político for fazer mais na frente, da corrupção, seja lá o que for. Nem atrás de políticos fazer campanha política nós podemos. Nós somos um povo separado, um povo de boa índole, um povo de bom caráter, um povo de boas obras, um povo que Deus aqui, ó, eleitos, ó, que Ele deu aqui, ó, intuição para nós. Ele deu o poder de nós prever o futuro, o que vai acontecer lá na frente. Ele deu também o que nós sabemos com antecedência, o que vai acontecer. Quando eu via pela televisão, eu falava, o sangue de Jesus tem poder, Pai, não deixa não. Mas essa pergunta vai ficar no ar. Cadê os guardas que estavam lá? Cadê aquele tanto de segurança que estava lá? Vai lá e entra lá agora. Vai chegando e entra lá, igual os crentes entraram. Entra lá. Onde eles estavam? É igual, muita gente faz pergunta para mim. A Bíblia diz que os querubins, os anjos, cercavam o jardim do Éden. Nada entrava, nada saía de mal. Onde estavam os anjos, os guardiões, quando a serpente entrou, fez o que fez, rolou, deitou e rolou lá dentro? Eu sei de todas as respostas, glória a Deus, eu sei. Hoje eu sei, mas antes eu não sabia, eu ficava furiosa. O que os anjos estavam fazendo que deixou a serpente entrar lá? Hoje eu sei. Agora a mesma pergunta eu faço. Onde os guardas, os seguranças de lá, que nós sabemos que são muitos e prontos para matar, que deixaram os crentes entrar lá e fazer tudo aquilo que fizeram? Alguém cruzou os braços e deixou os tolos entrar. Alguém cruzou os braços e falou, vamos deixar os tolos entrar lá dentro e fazer o que fizeram. Tolo 7 vezes tolo. Não é assim que nós resolvemos nossos problemas, tá? Eu fico indignada, porque procura visitar os que estão presos, que fizeram aquilo, procura visitar, procura saber, são nossos irmãos tolos, mas são nossos irmãos. Procura saber o que está acontecendo com eles. Esses dias eu vi aqui, ó, o julgamento deles pode ser de 17 a 7 anos. Num centro concentrado, numa concentração, um centro de concentração, um lugar horrível. Eles estão comendo o pão que o diabo amassou.
Apesar que o diabo disse que nunca amassou pão algum. O diabo nunca amassou pão algum. Mas eles... Oh, meu Deus, que tristeza. Eu tô rindo de tristeza. Separou o pai de filho, filho de pai, perderam os empregos, largaram, abandonaram tudo, ficou um filho lá, o pai ficou solto, a mãe ficou presa, o marido ficou solto. Vocês não têm ideia. Procura saber o que está acontecendo com nossos irmãozinhos tolos, sabe? E aqui, né, eu já li tudo isso aqui para vocês, o tempo passa vazado, que Deus chamou nós para sermos irrepreensíveis em santidade, em sabedoria, tá? 1 Tessalonicenses 3, versículo 3, aperfeiçoados, santificados, quer dizer, separados dessa baderna, dessa imundícia que está aí no mundo, né? Igual eu vi uma pastora pregando ontem, que as mulheres estavam com as coisas de fora, tá? Dentro das igrejas, que tinha que pôs uma tábua em frente aos primeiros bancos, porque os pastores e os obreiros não aguentavam mais ver as calcinhas das mulheres, pastoras subindo lá em cima com roupas super sensuais, para chamarem atenção. Acabou o temor, acabou a fé, acabou tudo, virou festa, virou oba-oba. Tem igreja aí que você pode comparar ela com bar funk. Um bar funk, não, oh meu Deus, uma festa funk. Sem exagero algum, eu digo com toda autoridade. Tem igrejas, assembleias por aí, principalmente as assembleias, que você pode comparar os cultos como uma festa funk. Coisas horrendas. Horrendas. E Jesus está voltando. Não tem tempo de nós fazermos esse tipo de coisa, cruzes, né? Então, e ele fala aqui, ó, uma fé não fingida. Como tem fé fingida? 1 Timóteo, versículo 1, 5. Sinceros e sem escândalos algum. Deus não gosta de escândalo. Filipenses 1, versículo 10. Libertados do pecado. Romanos 6, versículo 18. Mortos para o pecado. Romanos 6, versículo 2. Para servirem a justiça, para a santificação, para servirem a justiça, para a santificação, Romanos 6, versículo 19. Aguardamos os seus mandamentos, 1 João 3, 22. E vence o mundo se nós santificarmos, obedecermos o que está escrito aqui na palavra de Deus. Nós vencemos o mundo com o poder de Deus, com pacíficos. Às vezes tem hora que não dá para ser pacíficos. Tem hora que nem Jesus foi pacífico o tempo todo. De vez em quando ele virava as mesas, né? Mas o que nós temos que nos esforçar para sermos pacificadores, tá? E vencer o mundo, que está em 1 João 5, versículo 4. Tais termos escrevem a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual ele nos liberta da escravidão e do poder do pecado, que está em Romanos 6, versículo 1 até o 14. Nos separa das práticas pecaminosas do mundo atual. Eles não tinham nada que lá em Brasília fazer aquela vergonha. E nem fazer as vergonhas que estão fazendo nos canais aí, na televisão, sendo filmado, nas igrejas que não tem nem vontade mais de ir. Depois de muitos anos, eu saí fora de tanta coisa errada lá dentro. Sangue de Jesus tem poder e Jesus está voltando, nós não temos mais tempo. O tempo está, ó, o soro do gotejar contínuo, que é o meu relógio de Deus, você põe o soro lá, o frasco. Aí ele vai, tão. Ele está isso aqui para terminar o soro. Isso aqui para terminar o soro e fechar a porta da graça. Aí acabou tudo, aí lascou-se. Para os que não entraram pela porta, chamada Jesus, tarde demais. Tá? O sacrifício da cruz vai ser tirado mais breve do que vocês imaginam.
Aí pronto, acabou-se, fechou-se a porta, tá? E renova a nossa natureza segundo a imagem de Cristo, produz em nós o fruto do Espírito, os 9 frutos do Espírito, amor, paciência, longanimidade, tudo que vocês sabem. E nos capacita a viver uma vida santa e vitoriosa, de dedicação a Deus. Esses termos não nos submetendem uma perfeição absoluta. Ninguém é perfeito absolutamente, sem nenhum defeito, não existe. Só Deus. Só Deus. Mas aqui diz, perfeição absoluta, mas a retidão moral de um caráter imaculado, demonstrada na pureza do crente diante de Deus, na obediência à sua lei, na inculpacidade desse crente diante do mundo. Nós não podemos ser culpados diante do mundo, como aquele povo que invadiram Brasília, são culpados diante do mundo pelo que eles fizeram. São culpados, não tem jeito. Deus nunca ensinou isso para o povo dele. Nunca, né? Ou seja, deixou de confiar em Deus para agir com a própria vontade, com as mãos próprias, com a vontade própria, com o olho próprio, com a mente própria. Abandonou a Deus e foi com tudo, igual um bando de gado fechado num curral, uma semana sem comer. Quando você abre a porteira, sai da frente. É o que fizeram em Brasília. Sai da frente, quebraram tudo, fizeram coisas horríveis. E alguém cruzou os braços. Muitos cruzaram os braços, combinaram e falaram, vamos deixar esses otários fazer aí, ó. O que nós temos vontade de fazer, eles vão fazer. Esses otários. E fizeram. E vão pagar caro. E Deus não interfere naquilo dali. Deus não interfere, porque eles erraram. Eles não foram segundo os mandamentos de Deus, segundo a orientação de Deus. Eles foram na carne. Entraram lá na carne e colheu na carne, né? Então, o crente diante do mundo, né, tem que ter bom comportamento. Cristãos, pela graça que Deus lhe deu, morreu com Cristo e foi liberto do poder e domínio do pecado. Nós somos libertos do poder, do domínio do pecado. Quando eu falo eu não vou fazer, eu não faço. Pode me matar. Quando eu não quero, pode me matar. A não ser que Deus me convença o contrário, tá? O pecado, né, do mundo. Cristãos, pela graça que Deus lhe deu, morreu com Cristo e foi liberto do poder e domínio do pecado do mundo. Romanos 6,18. Por isso não precisa nem deve pecar. Assim obter a necessária vitória no seu Salvador Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. Temos a capacidade para não pecar, embora nunca cheguemos à condição de estarmos livres da tentação e da possibilidade do pecado. Não estamos livres, mas Deus nos deu força, poder e coragem para vencer tudo isso. A santificação no Antigo Testamento foi a vontade manifesta de Deus para os israelitas. Eles tinham o dever de levar uma vida santificada, separada, de maneira de viver dos povos à sua volta, quer dizer, totalmente diferente dos povos à sua volta. Hoje os crentes estão indo até para os carnavais, vai para os carnavais escondidos, vai para as festas de idolatrias escondidos, faz coisas terríveis escondidos. Olha aqui. Os israelitas, eles tinham o dever de levar uma vida santificada, separada, de maneira a viver da maneira dos outros povos viverem, eles não podiam viver, tá? Daquela maneira. Êxodo 19:6, Levítico 11:44. De igual modo, a santificação é um requisito para todo crente em Cristo. Tem que se separar,
tem que santificar. É um povo de boas obras, é um povo diferente. Não pode se misturar com o povo ímpio. Não pode. Naquela época não podia misturar com os costumes das nações em volta. Agora nós não podemos, que as porteiras foi abertas, as fronteiras aí, as fronteiras, nós não podemos misturar com o povo, com os ímpios deste mundo. As escrituras declaram que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Nós temos que nos santificar, povo de Deus, tá? Nós temos que nos santificar, nos separar de toda essa sujeira, de todo esse oba-oba, essas danças imorais que incitam sexo, todas essas danças que incitam sexo. Nós temos que nos livrar disso, nunca praticarmos isso. Nós somos um povo eleito para as boas obras do Senhor. Nós somos escolhidos, separados para boas obras do Senhor. E vocês viram ali o que acontece comigo e com muitos cristãos. Uma intuição aguçada, prevê o futuro, tá? Prever, a gente sabe, tá? E perdoa minhas falhas com vocês, porque eu já perdoei as milhões de vocês comigo, tá? Eu não fiz mal, eu só falei a verdade. Eu tirei para fora o que estava dentro de mim, e se for preciso eu faço de novo, tá? Mas eu amo vocês no amor de Jesus Cristo. Eu amo todos vocês e quero que todos vocês encontrem o caminho da vida eterna, o caminho de uma vida santa com Deus. Que todos nós podemos, né, encontrar este caminho que a Bíblia diz que até o tolo encontra, né? Imagina tantos sábios aí no Kawai, no YouTube, no TikTok, né? Não vai encontrar o caminho? Vão sim, até os tolos encontram. Deus abençoe vocês. Sejam todos abençoados, né? Não sei se Deus vai abençoar alguns aí, mas eu abençoo no nome de Jesus. Graça e paz a todos vocês.